Catching feelings, just that we can't describe. I know it might be delayed. Lost in a intertwine. I know we're catching. I know we're catching. That we can't describe, and now it might be delayed. Lost in a intertwine, and now we're catching trying to change what I've been trying to say. Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it fell out of place. Was never me that was bringing you down. Why we always looking for more? Why we always looking for more? Why we always looking for more? I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. Why we always looking for more? Why we always looking for more?
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. We'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Tamo. Ponto falou aqui que tamo online. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Esporte 101. A gente está aqui para trazer uma conversa divertida e informativa sobre o mundo dos esportes para vocês que estão interessados em saber um pouquinho mais. Eu sou a Flávia, também conhecida como Yellow. Eu sou produtora de conteúdo de games e também trabalho na área de atendimento de contas na equipe Black Dragons. E estou hoje com a minha co-host, Leti. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu tô super ansiosa, acho que o papo vai ser muito legal. Quer dizer, na verdade, estou sempre ansiosa, mas hoje eu acho que o papo vai ser muito legal. E eu sou a Letícia, profissional de RH, estamos aí para trazer vários assuntos bacanas para vocês. E é isso. É isto. Bom, vamos ao nosso briefing aí da nossa convidada de hoje, que eu vou pegar, claro, a minha colinha. Ela é mestra em gestão de projetos, educadora, palestrante, consultora, idealizadora e realizadora do projeto Mãe Pixel, mentoria e planejamento de carreiras digitais. Ela é mãe do jogador Micão do League of Legends e escreveu o livro Manual de Sobrevivência para Pais da Geração Gamer. E é coautora do e-book O que as famílias precisam saber sobre games, um guia para pais e cuidadores de crianças e adolescentes. Seja muito bem-vinda, Tereza Rodrigues, Mãe Pixel.
Eu que Bem-vindo. agradeço pelo convite. Bom, a gente teve aí essa breve introdução da Tereza, mas agora a gente quer ouvir de você, Tereza. De onde você veio, como você tá, o que você come, conta um pouco pra gente, faz aí a sua apresentação, a sua própria introdução. Então tá. Aqui, eu sou Tereza Rodrigues, né? De vez em quando eu deixo de ser Tereza Rodrigues, sou a mãe do Micão. Se eu vou no evento, é a mãe do Micão. E é legal isso, sabe? Porque a gente vai entendendo já um pouquinho desses várias identidades, né, que o digital nos traz. Então, assim, é bom a gente já ir convivendo com tudo isso. Então, além de ser a mãe, a avó, eu também sou educadora, e isso tem me dado um fôlego realmente para continuar na educação, o digital, a cultura digital, o contexto da cidadania digital. Isso me dá um fôlego para que eu me perceba uma função dentro dessa educação que a gente sabe que vem aí, passando por um momento bem complicado socialmente, mas, assim, a educadora ainda é sonhadora, como ela foi sonhadora lá com a carreira do filho. Então, hoje, ser uma mãe de gamer, para mim, tem uma responsabilidade social. Me traz como uma responsabilidade social real mesmo. E é o que eu falo, às vezes, com meu filho. Então, assim, é uma escolha complicada, porque assim, não é ele que escolheu uma carreira, é uma família junto, né? A família vai junto nessa escolha, porque não tem como fazer diferente. Então, assim, aqui está uma mãe que sofreu como as outras mães, que duvidou como as outras mães, e isso eu deixo muito claro para em cada momento que eu converso nas mentorias. Eu não fui a mãe que o Micael merecia para aquele momento de compreensão dele, porque eu não entendi o que era o digital, eu não entendia daquilo que ele falava. Mas eu optei, né, por suplantar o medo, não com a coragem, mas pelo amor. Quando a gente ama muito o filho, a gente passa a acreditar naquilo que ele está falando. Então, pelo menos você para escutar. E é mais ou menos isso que a gente vem fazendo pelo projeto, tá? Trazendo essa questão do projeto Mãe Pixel hoje, é tentar trazer essa mentoria para a família, para os adolescentes, e também hoje a gente se estende para profissionais, como educadores, profissionais da fisioterapia, profissionais da psicologia. A gente está conversando com essas pessoas, né? E também da advocacia, porque a gente sabe que hoje a gente precisa de uma gama de pessoas tratando desse assunto que já está inovando a sociedade e as pessoas não estão percebendo ainda. Então, é isso aí. Essa sou eu. Muito legal, né? É um papo muito diferente. E fala pra gente, Tereza, conta para nós o que é o projeto Mãe Pixel. O projeto, na verdade, ele surge mais ou menos junto com a carreira do meu filho. Porque uma coisa é você ir até uma game house, levar o filho morrendo de medo, deixá-lo lá. Outra coisa é você retornar para um espaço educacional e, de repente, você está no meio de uma aula e alguém te diz: seu filho estava ontem online, seu filho estava ontem fazendo uma live. E eu estou assim: que live? O que é isso, gente? Fazendo live? Imagina, porque assim, hoje, para muitos pais e mães, esse diálogo, né, que eu falo, esse novo dialeto dos games, é confuso. Imagina isso há 12 anos atrás, 13, entendeu? Então, assim, quando os meninos diziam isso, o menino estava streamando, eu falei, meu Deus do céu, o que seria streamar? Porque, assim, quando ele saiu de casa, imagina aquele quarto vazio, né? Aquele quarto vazio onde estava lá o computador dele, o violão e tudo. E eu aqui, do outro lado, chorando, saudade. E o que eu fazia era rever os jogos para a gente estar ouvindo eles gritando, eles falando e tal. E deixava ligado. Eu não sabia nem que tinha essa coisa de streamar, que ele ia estar ao vivo, que ia estar falando. Eu não entendia e não entendo muito pouco hoje ainda do LOL. Só sei quando está ganhando e quando está perdendo. Mas, enfim. Tá melhor que eu, então. Então, assim, aí de repente, você se percebe dentro dessa escola,
em que os alunos começam a falar do seu filho de um conhecimento que era muito diferente daquilo que eu não via, eu via o Micael, eles viam o Micão, entendeu? E de repente, eu me deparei com uma cena que eu sempre gosto de contar. Eu saio no portão da minha escola e tinha os amigos dos meus alunos lá na porta, porque eles queriam conhecer a mãe do Micael. Na verdade, do Micão, do Micael não interessava, né? Eles queriam conhecer a mãe do Micão. E aí, um deles, ele chegou e falou assim, gente, ela é de verdade. Que Aquilo legal. soou de uma forma, ou assim, ele é de verdade. Aí o outro falou assim, pois é, ela é de verdade, ele tem mãe mesmo. Parece com ele. E aí eu voltei para casa com a... Gente, o que será que esses meninos imaginam que é um mundo através dessa câmera, né? Através dessa tela, né? A visualização que eles têm, como se fosse um avatar, que os meninos não fossem real, que eles chegassem num lugar em que eles sonhavam, mas ao mesmo tempo é como se fosse um mundo mágico para eles. Então, assim, ter uma mãe humana aproximava a esses meninos. Eu tenho uma mãe, ele também tem. Então, assim, eu voltei no outro dia, cucado com aquilo, e fui conversar. Ele falou assim, professora, a maioria daqueles meninos, eles sonham um dia chegar até ali, mas é muito complicado, porque a gente nem tem videogame para jogar, para subir e tal, 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 e eu não entendia. Mas, enfim, aí um dia eles me convidaram para ser madrinha de um clube, para debater sobre o LOL. E depois, logo em seguida, eles falaram na escola, né? Pode fazer o clube? Pode. É um trabalho de uma escola integral, e lá dentro tem clubes, eletivas e tal. Foi legal. Aí, na hora do recreio, a gente encontrava aqueles meninos que gostavam, e a gente ia para a informática com um computador velho, que depois eu consegui mais um, e a gente colocava ali, e eles ficavam revendo os jogos e explicando, entendeu? Um para o outro, tal, por que que aquele ganhou, por que que perdeu. E ali surgiu primeiro ali o coisa de games. E eu ali, né, fingindo que estava sabendo de tudo, não entendia nada. Ah, tá bom. E aí surgiu uma ideia, dentro do próprio projeto, nós criamos um português, tudo feito lá, né? Xerox, como levar essas palavras para os pais e educadores, entendeu? Do que vocês falam, eles explicando com a própria linguagem, né? O português. E assim, aí começaram a me chamar para palestras. Tecnologias da educação. Aí vão lá, mãe do jogador, sabe? Não tinha nada a ver comigo, mas também não falava que eu não sabia. Eu ia, vamos lá, palestra ali com os pais, vamos tal, convidava, eu ia. E nenhuma dessas palestras, os pais dos alunos estavam presentes e de algumas outras escolas. E eu conversei, os pais todos me olhando assim, né? Uma mulher maluca que deixa um filho de 17 anos sair de casa e morar em São Paulo, né? Não pode ter juízo, né? E quando eu começo a contar para eles da afinidade de que os filhos que estavam me ensinando o que meu filho vivenciava e que eu estava aprendendo muito com os filhos deles, e que quando eu olhava para o pátio, né, um pouquinho do que a gente conversou, Letícia, quando eu olhava para o pátio da escola e eu via o meu clube caminhando lentamente, conversando, batendo papo, enquanto os outros corriam freneticamente. Aí eu falei, e os filhos que gostam de games caminham devagar. Era uma analogia que eu estava fazendo, né? Já tentando, assim, era uma observação, mas eu não imaginava isso como uma pesquisa, entendeu? Eu estava jogando, falei, se os meninos andam devagar, são calmos, eles não me envolvem em brigas. E fora isso, são os meninos mais centrados em matemática e português. Eu buscava saber, em inglês. E aí eu comecei a conversar com os pais. Então, olha só, pode ser uma coisa legal o jogo. Então, vamos pensar por aí. São os meninos mais calmos da escola, os meninos que gostam mais de matemática e os meninos que gostam de inglês. Não pode ter uma coisa tão ruim envolvendo tudo isso. Então, assim, aí quando chego no outro dia, um dos alunos me diz exatamente essa frase. Professora, você foi um ponto luminoso na cabeça dos meus pais. O meu pai quis sentar comigo e jogar. E os outros do clube vieram.
Nossa, tia, é verdade, foi bacana demais. Meu pai chegou lá em casa e falou que não sabia. Que tinha uma casa que ficavam os jogadores, que lá tinha um psicólogo, que tinha fisioterapeuta e tal. Eles não entendiam isso. Então agora eles já conversam com a gente sobre isso. Então, assim, aí eu voltei para casa com a cabeça desse tamanho, né? Falei, puxa vida, onde que eu estou mexendo? O que que é isso, né? Ser um ponto luminoso na cabeça de pais. Que função é essa? E aí a cabeça maluca de professora sempre pensa, eu imaginei o pixel. Falei, eu acho que eu poderia ser um pixelzinho, sabe? É tanta coisa ruim falando, mas quem sabe um brilhozinho lá, vamos lá então. E eu fui assumindo isso devagar, primeiro no compasso de educação, e depois realmente assim assumindo esse contexto de mãe, de ir para os eventos e conversar com as outras mães. E a gente tinha passado as mesmas coisas. A gente sofreu da mesma forma, tá? Computador arrancado da tomada, desligar, desligar a internet, não pagar só para o filho jogar, entendeu? A gente começava a morrer de rir. A gente tinha passado pelas mesmas coisas, entendeu? E assim, e mesmo sabendo, eram mães, às vezes, médicas e tal, e não importava. Todas nós, mães, estávamos passando pelos mesmos contextos, acreditar ou não naquilo que os filhos sonhavam. A gente estava passando pelas mesmas dores. Né? E eu falo de mães porque os pais já estavam quebrando tudo, né? Eram muitas crianças que saíram de casa, porque são crianças que saíram de casa brigados, com o pai e a mãe tentando, não, deixa ele ir, brigando. Então, teve muito isso. Então, assim, não tem como não se emocionar quando você se sente pertencendo a um espaço. Porque então, até então era um ET, uma professora maluca em numa escola, e que todo mundo olhava, como assim? Pega 2 folgas para ir lá ver filho jogar game, né? Tanta coisa para fazer e tal. E, de repente, eu percebi que a gente podia fazer mais. E comecei a conversar com outras pessoas e pedir ajuda de verdade mesmo, né? Eu falo que eu fui uma das mães que a chata da Game House. Eu incomodei muito, tanto que quando o Cláudio Godoy aparece lá na Game House da INTZ, o, o Rogério me chama e fala assim, aqui, dona Chata, nós trouxemos um psicólogo, porque eu falava muito sobre isso, entendeu? Eu falei assim, meu filho está aqui, 17 anos, morando com outras pessoas, cada um com seus valores, cada um com um tipo de família. É complicado se não tiver um tratamento ali mais focado nessa questão emocional, né? Então, assim, depois meu filho foi me contando, né? Claro, ele não contou antes, que, né? Mãe, chorei tanto, porque, assim, os 2 mais velhos já tinham saído de casa, era ele e o caçula que tinha. Então, assim, era o quarto dele, meu quarto, o banheiro nosso. E, de repente, era um banheiro para 6, 8, 10 garotos. E ele ter que ficar dividindo a hora que pode tomar banho, a hora que vai o outro tomar o banho, para não atrapalhar o outro, e começa a conviver. Então, assim, teve um lado bacana demais disso, porque aos 17 anos, um filho já ir para a vida e perceber que tem que compartilhar e tal. Então, não tinha como eu não pensar outras coisas. E como eu gosto de fazer uns rabiscos, escrever algumas coisas, antes eu escrevi um romance, um poema, um livro infanto-juvenil, aí eu falei assim, vou jogar todas essas emoções que os meus alunos vão passando num livro. Então, assim, e o projeto foi tomando um corpo. Comecei a conversar com psicólogos, entendeu? Comecei a conversar com advogados, até para. Porque não tem lei nenhuma, e até hoje que está se organizando. Então, assim, imagina esses contratos com advogados que não eram da área, porque nem existia. Hoje que nós temos aí, né, várias referências, Luana, Mendes e vários outros, né, advogados aí que estão dentro dessa dinâmica de entender o que é o esporte, o Hélio, né, que começou comigo, ele me ajudou bastante no início aí com o Micael, e a gente não entendia nada, a gente foi tateando e tentando acertar. Então, a gente foi muito pela intuição. Então, trazer o Cláudio para essa game house, eu sei que depois as outras game houses também foram trazendo nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, foi bem interessante, né?
E nessa época nós tínhamos uma mãe que era fisioterapeuta, a mãe do Jockster, e ela foi lá, cuidou das mesas, vamos abaixar, vou ter que abaixar, corta os pés, coloca, porque era tudo muito início, ninguém tinha noção disso, né? Mas a gente já tinha, como que nossos filhos vão ficar ali o dia inteiro naquilo ali, naquela posição, e começar a sentir, né? E é o que a gente vai conversando com esses adolescentes, é o que a gente vai conversando no projeto, de que a gente precisa ter um cuidado. Hoje, vocês todas que estão aí direto no digital, né? Tá parando para fazer suas atividades, então, a gente tem que cuidar agora do nosso físico, porque fisioterapia já não é mais coisa para velho, é coisa para gente, para cidadão digital. A gente precisa toda hora estar parando, nossa postura. A gente tem conversado muito disso com os adolescentes, falando com eles que muitas pessoas estão com 20, 25 anos perdendo carreira porque não cuidam, né? Não cuida bem da coisa, acho que pode jogar torto, sentar de qualquer cadeira e tal, e a gente até fala sobre isso, não precisa ser uma cadeira gamer, nada disso faz a diferença, mas a sua postura é que vai mudar. E fora isso, a questão cognitiva também. Não dá para parar de ler, estudar, não dá, tem muito estudo envolvendo o game. Se o menino, ele não é só ficar ali clicando, ele tem que entender a dinâmica de tudo isso. Então, ainda hoje, quando eles me perguntam se seu filho não vai estudar, eu vejo estudo pra caramba, todo dia ele tem que estudar, cada hora é uma dinâmica dentro desse jogo e ele tem que entender. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que o projeto ele tem a intenção de conscientizar psicólogos, advogados, fisioterapeutas, oftalmologistas, médicos de todas as áreas, que todos comecem a atender dentro dos seus consultórios, dentro dos seus escritórios, o cidadão digital. Não dá mais para tratar esses meninos com os mesmos instrumentos de antigamente. É uma geração totalmente nova e eles não têm culpa de ter nascido na era digital, pelo contrário. Quem construiu tudo isso foram as gerações que antecederam. Eles estão agora só realmente vivenciando isso aí, que nós preparamos para eles. Que nós preparamos para eles. Mas só que a gente está descobrindo uma coisa: tem muita novidade. Tem muita coisa que está por trás disso aí que a gente não dá conta. Então, a família sozinha não pode ser culpada disso. A escola muito menos vai dar conta disso, porque a escola tá tentando, gatinhando ainda para chegar na tecnologia. Então, os meninos já chegam lá dentro da escola tecnológica. Então, o que o Mãe Pixel pretende, e às vezes assim, é um braço enorme que a gente tenta colocar, a gente vai para as escolas, conversa com os educadores, olha com um carinho maior. Esse menino não aprende mais com essa leitura de um monte de livro, tem vários lugares que ele pode ali fazer pesquisa, dar oportunidade, né? Então, enquanto os professores estão ali, então, vamos proibir o celular, chega a Tereza, Mãe Pix, fala assim, larga o celular, aproveite o celular desses meninos e coloca, na verdade, internet, que o menino sem internet, ele fica vendo a mesma coisa o tempo todo. Coloca internet, vamos fazer pesquisa. E o projeto está aí, surgindo. Mas é pequenininho, é um pixelzinho ainda. Não, é um pixelzão, tá fazendo a diferença. E assim, a minha cabeça já explodiu aqui. Foi uma aula. Assim, é muito bonito ver como aconteceu a construção do projeto dentro da sua visão dessa narrativa educadora. Porque existe essa realidade, e não é uma realidade que a gente tem como reverter, não tem um voltar atrás. Como você falou, é uma nova geração tecnológica e é assim que será. Então a gente tem que realmente aprender e agora ajustar essas ferramentas para essas novas ferramentas digitais que a gente tem na nossa rotina. E assim, algo que você falou que eu achei incrível é essa construção que houve, acho que de ambas as partes e geracionais mesmo, tanto da sua parte, dos educadores, do seu filho, e também das crianças ali que acompanham ele. E teve toda essa troca, eu achei isso muito bonito. E acho que é muito boa a sua postura de entender essa ferramenta digital como algo que pode auxiliar
esses meninos. Não é à toa que, como você falou, a maioria gosta muito ali de inglês, porque, enfim, ferramentas digitais, elas acabam tendo ali essa linguagem, né, do inglês. Esses pontos não são à toa e achei muito bonito e muito cuidadoso essa sua abordagem de identificar realmente essas questões e não, enfim, você já fez isso com seu filho, né? De não, eu diria cortar essas asinhas digitais dessas crianças. É claro, como não sou mãe, mas vejo pelos meus pais, inclusive, como eles abordaram a minha era tecnológica, de não é sobre a ferramenta, mas a criança ali, quando passa do limite, sempre tem ali a bronca, tem esse momento. Óbvio, faz parte da maternidade, da paternidade e principalmente da educação, mas é incrível a sua abordagem de identificar isso e estimular isso, sabe? Então, acho que foi incrível essa transformação. E essa parte que você falou da gaming house foi toda uma construção de vocês. E isso é uma questão que a gente até hoje não pensa muito. Pensa muito da empresa, na gaming house. Óbvio, antigamente estava ali andando a passos curtinhos, era algo super novo, mas pouco se fala de como as famílias deram esse suporte em construir esse cenário, em construir esse negócio de games que a gente tem hoje, sabe? E vocês tiveram um papel essencial. Na época eu acompanhava a NTZ, era o time que eu torcia ali no CBLOL, e eu nunca saberia que atrás tem ali as famílias em cima, e claro, faz super sentido, são jogadores super jovens, e vocês como pais preocupados com os jogadores de vocês. Mas é incrível. Bom, eu queria saber até, Tereza, em relação, assim, você falou das suas experiências profissionais em relação a própria produção ali do projeto, mas o projeto em si, vocês fazem esse aconselhamento da carreira digital de alguém que queira ali uma mentoria ou ir mais para a escola? Quais são esses serviços que vocês prestam hoje no MindPixel? Então, a gente tem um pouquinho de tudo, né? Nós temos lá dentro do espaço advogada, né? Nós temos a Luana Mendes, que cuida dessa parte jurídica, até de orientação mesmo de carreiras, para streamer, para qualquer dessas áreas que queiram atuar a partir do digital. Nós temos a fisioterapeuta Tamires Tavares, né, que faz sempre essa interação quando os times nos procuram, né, sempre os times amadores que estão começando, mas já têm consciência de que precisam, já está cuidando conscientizando realmente as pessoas de que precisam se cuidar, não é só jogar ali e tal, porque é profissional. E tem a parte também que é a parte da psicologia. Nós temos um psicólogo que ele trabalha essa questão da ludicidade já, ele já tem um trabalho bem bacana, e outras pessoas que a gente não cita aqui, mas que sempre está conosco, sempre que a gente precisa nessas palestras. Então, e o interessante vocês entenderem que quando a gente está falando da geração gamificada, nós estamos falando de players, não. Nós estamos falando de uma geração que nasceu na era digital, que tem uma habilidade gamificada. Então, todos os jovens adolescentes nesse período são a geração digital gamificada. E eles precisam trabalhar essa habilidade, desenvolver isso aí cognitivamente, emocionalmente, por isso que a gente está trazendo aí essa questão do advogado orientando dentro desse espaço, dos perigos, dos cuidados que precisam ser tomados, e se quebrar a cara também, vem cá que tem conserto, vocês são novos, estão aprendendo, vem aqui com a gente orienta. E a questão também dessa fisioterapia, né? De que não é só o menino que está lá na game house, é o menino que está lá na escola, o menino que está aí na sala, o tempo todo aí com o seu celular na mão ou com o notebook, ou ele precisa parar e fazer essa atividade. Então, ao invés do pai estar preocupado quantas horas vou deixar meu filho ou não, preocupar se o meu filho está sentando direitinho na frente desse digital, se ele está parando. Então, eu acho que tudo conversado seria muito legal. Imagina o seu filho, olha, agora você que está aí com 11 anos, né, o filho da Letícia, olha só, vamos pegar, eu comprei uma caixa de massinha para você,
Antes de você ir para o seu computador, você vai ficar meia hora aqui fazendo isso, papapá, primeiro com essa mão, depois com essa, vamos, nananã, e depois você começa a jogar, porque senão você não vai ter potência nos dedos daqui a tantos anos. Então, para que é isso? Porque talvez ele não se torne um player, mas com certeza ele pode ser um médico da robótica, que é o que mais a gente vai ter para o futuro aí. Ele pode ser um advogado que vai atuar assim o tempo todo aí já nesses atendimentos, uma psicóloga que está aí o tempo todo, a gente já sabe, os psicólogos já atendem no digital. Então, qualquer carreira, eu acredito que em 2030, esses garotos que já estarão no mercado, eles estarão atuando com essas habilidades gamificadas. A gente já está tendo os respingos disso aí, né? As cirurgias cada vez mais distantes, manetes, né? Como se estivesse realmente manejando um game e as pessoas fazendo cirurgias à distância. Então, os médicos no futuro serão gamificados. Então, os pais não precisam preocupar, não. Vai ter a carreira, né, tradicional, o médico da família e tal, mas ele vai ser gamificado, ele vai atuar como um gamer no futuro. E assim por diante, as outras demais carreiras também nós teremos, inclusive a educação. É isso que eu falo o tempo todo dentro das escolas. O professor do futuro não é esse professor que vai estar ali na frente com o livro na mão mais. É lousa digital, é um monte de artifícios e tal, e a gente tem certeza que o Brasil vai correr atrás desse prejuízo e a gente vai chegar aí num momento ímpar, né, da educação, de que a gente possa falar com orgulho que nós estamos realmente preparando a nossa geração, né, como um todo, para esse digital que já é a nossa realidade. Então, assim, é muito importante a gente estar fazendo essa chamada, porque muitas vezes eu tenho certeza que tem outros profissionais aqui, imaginando que área que ele vai atuar, não foque somente nas game house, nas game office. Lá é um espaço mínimo, vocês têm um cenário imenso para atuar hoje, tá? De formação nas comunidades, preparando essa geração para estar o tempo todo frente ao digital. Nós temos uma pessoa do marketing que trabalha conosco, pessoa design e tal, que vai mostrando nas escolas para os professores. Os professores estão lá com carência, tá? Tem muitos professores precisando de vocês que já sabem lidar com essa tecnologia para ajudá-los a falar a mesma linguagem dos alunos. Então, assim, existe N possibilidade de cursos que vocês podem fazer aí sentadinho na sua casa e tal, e para colaborar com essa educação que vai precisar de vocês. Quem está dentro da educação hoje, né, já com tempo de carreira, ele não está preparado para lidar, e a gente nem tem tempo para isso. A gente precisa de vocês para agilizar isso para a gente poder atuar num formato mais simplificado. E eu acredito que é isso, a gente precisa estar conversando o tempo todo e ter espaços como esse que a gente possa falar sobre isso, entendeu? Sobre essas dores de mãe, porque assim, foram em todos os momentos, né? Teve um momento que eu fui procurar um psicólogo, falei, vai lá e fala com meu filho, que ele está com problema emocional, que esse negócio de jogo não vai levar em lugar nenhum. E o psicólogo falou assim, poxa, minha filha, eu estou fazendo o mesmo problema lá em casa. Minha filha, ela tá lá jogando também. E assim, e não é uma brincadeira, é uma história real. Eu fui lá querendo que ele convencesse o meu filho, e ele estava com o mesmo problema meu naquela época. Entendeu? De uma menina que queria já ser jornalista, mas não era online. E ele falou assim: você está pensando que eu estou maluco também? A gente não sabe. Então, ninguém sabe. Tudo que a gente está falando até hoje, eu estou agora falando como uma professora, tá? Tudo que se fala hoje é chute. Nós estamos chutando. Ninguém sabe exatamente o que é necessário fazer. Por isso que a gente precisa unir forças. Porque se o psicólogo vem junto, um advogado vem junto, vem um advogado com um professor, conversa com esse educador, e a gente vai construir uma sociedade melhor. E onde que esse advogado vai atuar? Dentro das escolas. Ele precisa estar ali mostrando para o professor o que tem dentro desse cyberespaço, o que pode ser aprendido no digital, onde tem como democratizar essas informações, como os meninos podem reconstruir esses textos no digital, e realmente tem espaços ali de blogs e criar isso aí, mas como que isso funciona? Como que é abrir um blog? Quanta coisa a gente pode estar ajudando as escolas. Então, hoje, eu tenho certeza que muitas escolas estaduais, de prefeituras e tal, a carência é essa. Então, cada um de vocês que está aí hoje, querendo atuar nesse mercado, abre a visão,
tem N oportunidades no cenário que a gente ainda não enxergou. Então, nós estamos aqui dentro da educação, a gente chora, clama, para que vocês chegam até a escola e nos ajudem a dar esse salto, né, que a gente precisa, principalmente na educação brasileira. Tereza, você está falando aí, a minha cabeça está fervilhando aqui, né? Eu já quero falar tanta coisa que já nem sei mais, mas enfim. Eu acho assim, 2 pontos que eu achei assim muito legais da sua fala foi essa questão de que você falou que muitas vezes tanto o jovem quanto, enfim, fica muito preso nessa questão de repente ser um pro player, né? Só para poder estar dentro desse cenário deveria ser um pro player. E você deu uma gama aí, a gente vem trazendo outras profissões, né? Mas você trouxe outras que a gente ainda nem abordou, e o que eu achei muito legal foi essa questão da parte médica, né? Porque quando na nossa época, assim, você tem que ser um advogado, você tem que ser um engenheiro, você tem que ser um médico, que eram e são profissões super importantes, né? E que tem aquele ilusório de que vai ser uma profissão que você vai se estabelecer financeiramente. E hoje a gente pode levantar isso para os jovens e falar assim, olha, você quer viver nesse universo? Você pode, como um psicólogo, tem os neuros, né? Porque eu acho que tem muito da parte cognitiva, a gente ter o neuro junto, né? O psicólogo fazendo um trabalho, o fisioterapeuta, enfim, são várias especialidades médicas que podem aí atuar diariamente dentro das equipes, né? O próprio advogado, enfim, tem uma infinidade de áreas que você pode atuar e isso eu achei muito legal. E a outra parte que você falou dentro das escolas, né? Você abordou bastante a parte do ensino gratuito, né? Porque a gente sabe que em algumas escolas particulares isso já está um pouquinho mais adiantado do que no ensino público. E eu me lembro de uma coisa, quando você começou a falar, uma coisa que existiu quando eu estudei em escola pública, estudei nos 2 tipos, mas eu tinha, numa época na minha escola pública, que a gente fazia um jornal, né, da escola, e era papel, mas hoje os professores podem aliar essa parte tecnológica que não adianta, não vai deixar de existir, aliar, vamos ensinar os tipos de textos que a gente tem, né, as formas de escrita, fazendo um jornal eletrônico, um blog, como você falou, eletrônico, que vai trazer esse universo para a criança, que eles vão adorar, né, de estar fazendo isso, e ao mesmo tempo tá ensinando o básico, né? Aquele lá tem o poema, a crônica, todos os estilos de texto, de uma forma divertida para a criança, né? Para o jovem. E eu acho que é muito isso. As pessoas que estão dentro do cenário trazer essa vivência, nem que seja um trabalho de formiguinha, que nem, por exemplo, eu ir na escola do meu filho e tentar fazer, ou enfim, a Flá do priminho, porque ela ainda não tem filho, e assim, a gente um trabalho de formiguinha, mas eu acho que pode, porque uma outra fala que você disse que eu achei muito legal, que foi a questão, eles não têm culpa. As nossas gerações trouxeram isso para eles. Só que a gente trouxe, mas a gente não trouxe como utilizar da melhor forma, né? E a gente não acompanhou direito essa evolução. E ninguém sabe também, né? Então, assim, Manual, né? não tem manual. E assim, eu achei. E esse negócio que você falou da sua experiência dos clubes,
Meu filho tem na escola dele esses clubes, porque Ah, o ensino dele é integral. E aí eles estão fazendo xadrez, outras coisas que são muito legais, mas por que não ter uma oficina de game, né? Ou de atividades voltadas mais para essa área tecnológica? A gente sabe que existe a deficiência de equipamentos e tal, mas hoje toda criança realmente, que foi o que você falou, tem entendi. um celular. Então, por que a escola não colocar um Wi-Fi onde as crianças possam usar os celulares? Porque a gente sabe também que tem realidade de famílias que não têm condição de colocar a internet no celular para os filhos, né? Então, a escola tem um Wi-Fi que naquela oficina X eles vão poder utilizar, ou, sei lá, uma professora de ciências vai falar de uma função lá das fases da água, por exemplo, né? Pesquisa aí na internet, vamos ver quais são as fases e trazer vídeos falando sobre aquilo. Então eu achei muito legal, enfim, eu estou falando da minha experiência e do que eu gostei, mas assim, voltando para o nosso podcast, né? Que não é para a gente ficar conversando, é para a gente também ficar te fazendo perguntas bacanas para o pessoal. Você já falou um pouco como é ser a mãe, né, do Micão, enfim. Como foi assim para você a primeira vez que ele veio falar para você sobre isso e que ele queria viver de videogame? Como foi para você? Como é que você se comportou? É, Até para complementar o que você está falando, a gente teve uma pergunta no nosso chat que enviaram aqui quando foi que a Tereza, né, mãe Pixel, entendeu que League of Legends era ali uma profissão. Gente, minha Alexa aqui ativou, desculpa. nem deu para ouvir. Não, tô bem susto. Mas quando a mãe Pixel entendeu que League of Legends podia ser também ali uma profissão, não só um joguinho. Até para complementar essa fala da Leti, né? Rolou essa conversa de mãe, eu quero viver de videogame, e depois rolou essa virada de cara, é a profissão do meu filho. Ah, então, olha só, o menino lá com 12 anos falando isso comigo, né? Então, mãe, porque não sei o quê, porque eu vou jogar e tal. E tinha um amigo que já jogava e ele sempre, antes tinha, né, a questão da game house perto de casa, ele ia lá, jogava. E assim, eu dava lá o dinheirinho, ele ia lá, jogava, mas eu nem imaginava isso. Mas ele voltava para casa. Mãe, um dia eu vou ser jogador de game. Um dia eu vou ser jogador. Eu falei, bacana, legal, né? Vai ser tudo, né? Que o menino vai ser tudo, vai ser policial, ele vai ser advogado, ele vai ser tudo quando ele está pequeno, e você nem imagina que isso realmente pode se tornar uma realidade. Né? Então, por isso que às vezes é bom a gente estar atenta, ouvindo realmente os filhos. Eu falo hoje isso com os pais. Então, ele falava muito isso. Mas só que hoje eu falo assim, eu aprendi um pouco com o Mikael a questão do propósito, sabe? Sabe quando a pessoa tem um propósito? Como que um garoto de 13, 14 anos tem um propósito. E ele ia ele me ajudava, por exemplo, nas pesquisas que mãe, leva isso aqui para os seus alunos, olha para você ver, esse vídeo aqui vai explicar isso, que eu sou professora de geografia e tal, olha como é que isso vai mudar e tal, e ele me ajudava. E aproveitando, você já vê isso aqui, tá vendo? Tem um jogador que eles começaram também novinhos lá nos Estados Unidos, aí a tia dele que está apoiando, porque a família não apoia e tal, ele ficou, mas agora ele é famoso, está sustentando a família e tal. Então ele trazia N vídeo desses aí, eu, tá bom, e tal. E assim, mas às vezes eu parava para ver e tinha umas histórias bem bacanas, entendeu? Disso tudo. Mas assim, gente, acreditar nisso de verdade mesmo, vou te dizer, era quase impossível. Porque era realmente um mundo assim inimaginável, inimaginável, inimaginável. Então, a sorte dele que tinha lá os irmãos mais velhos e os irmãos começaram a levá-los a alguns campeonatos. Né? Então, a primeira vez que ele viajou, foi para o Rio, depois São Paulo, o irmão foi junto, voltou e falou, mãe, vem cá, vamos conversar um negócio. Olha, e o menino joga mesmo. Chegou lá, falou uns besterol lá, e depois ganhou lá com o time, e ele acabou até assim, é uma questão que eu acho interessante a gente contar, porque assim, imagina uma professora, entendeu? Um equipamento desse para um garoto desse. Eu tinha. Então, assim, quando ele contou para o pessoal que ele já usava
o mousepad, que era um papel chamex, que minha mãe é professora, na primeira entrevista. E aí eu pego o papel chamex e coloco o mouse em cima para correr melhor. Aí foi chacoalhado, riram dele e tal. Mas assim, aí um dos empresários que estava lá, poxa, mas você. Não, meu computador era aquele de bundão ainda, aquele bem grandão, branco. Aí ele fala assim, poxa, aí o cara ajudou a gente, entendeu? Ele comprou para ele, mandou metade e a gente dividiu o resto. E assim, a partir dali, essa ida do meu filho ali, naqueles momentos, o filho mais velho acompanhando, e aí eu comecei a negociação, né, gente, que tem esse negócio, mãe não dá nada de graça, não tem jeito. Aí eu começo, pô, bom, então tá, o mouse é tanto, então nós vamos tirar a faxineira e você vai me ajudar. Pode ser? Tal, não topo. E ele topava. E assim, e eu falo isso hoje, conto isso com muito orgulho, tá? Era, eu batia colocava a roupa na máquina e ele tinha até meia-noite para colocar a roupa no varal. Porque se passasse de meia-noite no outro dia, eu não jogava. E a gente fazia isso com tudo combinadinho, entendeu? Muito combinadinho. E não podia chegar atrasado na escola, entendeu? Porque começou a ficar sério e os treinos eram realmente assim, mais à noite. Então, assim, de manhã ele tinha que ir para a escola. Mas a partir daí, agora, como que ele conciliava tudo isso, eu não sei. Já dormiu na sala, já passou por tudo isso, e os professores chegavam a me ligar e ficavam chateados porque ele dormia e depois ia bem nas provas. Tentava pegar ele por ali, mas ele conseguia. E assim, mas era um esforço que a gente fazia, não pode vacilar. Então, assim, eu acho que hoje é penoso. O cara tem que conciliar isso aí, ter tal e ter tanta cobrança. Mas ele fazia, tá? Fazia a faxina em casa, me ajudava lavando tudo, o pratinho dele estava sempre limpo lá. Foram os nossos primeiros combinados. E fora disso tudo, gente, eu conto também com muito orgulho, era a questão de roupa. Micael dizia, mãe, 2 calças tá bom, mas não compra mais não, compra mouse. Compra não sei o que lá. Não, precisa de 2 calças de celular, a gente... Entendeu? E era assim, então assim, se a gente não percebe isso como uma vontade demais de fazer alguma coisa, eu acho que é ser insensível. Então, meu filho, quando ele saiu com 17 anos, ele tinha passado na Universidade Federal aqui para psicologia, gente. Aí eu falei, gente, o que um camarada que gosta de games vai fazer psicologia? Eu falei, mãe, mas tem tudo a ver e tal. Aí passa lá na prova de psicologia e chamam ele na INTZ. E aí nós tivemos que sentar, os dois. Deixar a faculdade para depois ou deixar esse entretenimento, né, do joguinho para depois. Então, assim, ele me convenceu. Então, nós fizemos esse combinado, que ele teria 3 anos, porque com 17 eu contei, 17, 18, 19, 20. Com 20 anos, se você não se der bem nisso, você volta e vai fazer sua faculdade. Combinado? Combinado. E eu acho que por isso. Ele tinha um lugar para voltar se ele não desse certo. Então, eu acho que ele fez tudo para dar certo. Ele cavou a oportunidade. Ele fez isso antes. Então, assim, eu gosto de conversar isso com os outros adolescentes, mostrando para isso. Eu não fui a mãe maravilhosa, ai, que mãe bacana, queria ter uma mãe igual você, não é verdade. O Micael sofreu muito, mas o Micael, ele trouxe as respostas de casa, o boletim ali legal, e quando ele atrasava para a escola, eles voltavam com ele, né, que ele não podia entrar, ele mesmo tirava lá as tomadinhas, me entregava, hoje eu não posso jogar, mãe, não consegui chegar na escola. Então, assim, essa fidelidade, essa confiança é que a gente precisa passar, tanto os filhos para os pais e tal. E a outra coisa que eu falo muito disso, tudo isso, é uma profissão. Só porque que é uma profissão, os meninos não estão ali o tempo todo brincando, né? Eles estão ali estudando o que eles vão fazer. Então, às vezes, muitas vezes, a visão que as pessoas têm da game house, ai meu Deus, sou doido para ir para lá, a pessoa fica o dia inteiro jogando, não é isso. Tem reuniões, tem revisões que eles vão fazer de jogos, é uma profissão como outra qualquer, entendeu? Eles têm que se preparar para fazer uma live, para se apresentar em eventos, eles têm que ter um comportamento tal, eles representam uma instituição.
Então, é isso que a gente tem conversado também com os times amadores. Vocês precisam treinar esse comprometimento de vocês e entender-se como profissional, seja dentro da sua casa. Você está dentro da sua casa, fazendo um trabalho de design, mas quando você for falar com seu cliente, veste uma camisa, cara. Porque você está entrando dentro da casa de outra pessoa. Porque foi isso que eu ensinei meu filho. Entendeu? Você tem que se apresentar como profissional, porque o cara vai olhar do outro lado. Poxa, que menina arrumadinha, esse design deve ser bom. Então, são detalhes que o Mãe Pixel vai fazendo dentro desse contexto que a gente chama de educação preventiva, né? Para a cidadania digital, ou a educação realmente já para se tornar um cidadão digital, entendendo todos os entraves que tem aí. Então, eu acho que o que eu tenho de experiência hoje foi o que eu experimentei com o meu filho, entendeu? Experienciei com ele, ele foi lá e é um cara que, queira ou não, até então é o que deu certo, entendeu? É um menino que sabe tratar, ele sabe respeitar. Eu falo com ele sobre essa questão da humildade, né? Esse momento que ele passou agora, a gente sabe, né? Foi ali, tá voltando. Isso aí, é claro que a gente conversou, né? Eu falo assim, oportunidade, seja onde você estiver dentro de uma empresa, faça seu melhor. Então, se você acredita no seu filho, se você tem um olhar para esse garoto de amor, você vai confiar de que ele não vai vacilar. Então, o que depende, o que hoje são dos valores. Vai plantando valores aí, porque valores brotam. Ele brota em algum lugar, em algum momento. Talvez você está pensando que o menino não tá percebendo, mas ele está. Então, são os nossos tratar, né? A forma que você trata. Então, hoje, ser um profissional do game é uma responsabilidade muito grande. Então, quem pensa que isso aí é uma grande brincadeira, tá por fora. Então, assim, quando eles me perguntam, eu falo com muito orgulho. Meu filho já trabalha, e trabalha muito. Ele se sustenta desde os 17 anos, que é mais o quê para uma mãe? Né? O cara que vai ali consegue pagar o aluguel, consegue pagar a comida dele e tal. É uma empresa, é um emprego. E ele cumpre horário, né? Já teve dia de que eu vi no stories dele, ele correndo, porque ele tinha que chegar tipo 7 horas, faltava 10 minutos, e ele ali, né? Gente, eu dormi demais. E assim, correndo para a rua e falando, tá vendo? Olha, a gente tem. Por quê? 7 horas ele tinha que estar lá dentro. Se não tivesse, eles davam uns balãozinhos lá. E isso eu acho muito bacana, porque cria realmente esse vínculo de responsabilidade. Então, a gente começa isso aonde? Alguém até perguntou aqui a questão da realidade na escola, né? É isso aí, né? A responsabilidade da escola quanto a isso também. O horário de estar com o celular é agora, por causa da aula, isso, isso, isso. Então, chegar na escola às 7 horas, a gente vê muitas escolas já fazendo isso ao contrário, né? O menino chega às 7, chega às 7h30, chega às 7h40, entendeu? Até para esse contexto digital. Gente, se você entrar, o jogo hoje, vamos lá, o CBLOL, que eu estou acostumado, vai começar às 13 horas, o cara resolve dormir ao meio-dia e vai acordar. Quando ele chegar lá, o que vai acontecer? É um time inteiro dependendo dele. Sim. Então, com certeza, essa responsabilidade começa em pequenas coisas. Então, a escola hoje, ela precisa ser o palco para essa transformação. E a gente não está falando só dos esportes eletrônicos, nós estamos falando de toda a comunidade que envolve e sustenta esse esporte eletrônico. Nós estamos falando de cada pessoa que faz parte, desde o cara que está lá segurando a câmera, que precisa tá fazendo isso, do cara que está ali no áudio, do cara que faz o ar-condicionado funcionar no tamanho, né, na temperatura certa para o cara não congelar ali dentro. Todas essas pessoas que trabalham para que um evento desse aconteça, porque uma game house dessa, a tia lá que faz aquela comida, né, que o menino não gosta, vai falar, não, a nutricionista mandou, e vai lá e faz ele tomar aquele suco que ele não gosta. Isso tudo, gente, não tem como a gente não enxergar isso aí como algo profissional. E hoje, né, mesmo ele morando em casa, ele já traz
aquele costume, né, do que a nutricionista falou, do que a fisioterapeuta falou, mesmo enquanto está aqui parado, esperando, né, ser contratado de novo, continua fazendo as atividades, vai para a academia, levanta cedo e tal, continua a rotina. Por quê? O profissional, ele não para. Ele para, ele não tem uma forma. Então, assim, hoje não sei, eu acho que a gente precisa de cada um de vocês que está aqui fazendo essa diferença. E quando você falou de ser uma formiguinha, então vamos lá me ajudar. Seja um pixel em cada lugar que você estiver. Vamos fazendo ser os pontinhos luminosos, né? É, Porque é isso aí aí. a gente vai, é só um pontinho, mas faz a diferença. É muito É, acho só para comentar essa fala da Tereza, é muito legal, a gente fala muito, e aí falando até da minha geração, tá? Sobre, os pais não entendem o que está acontecendo, mas quando você fala dessa sua relação e desse crescimento do Mikael e o Micão, né, em relação a essa profissionalização do que ele estava fazendo, você percebe até no que como você educou ele. Você Uhum. falou, não sou uma mãe perfeita, mas você foi a mãe necessária, porque desde do momento que ele estava treinando, iniciando ali no mundo mais até profissional, nos campeonatos, ele sempre teve disciplina, que é a disciplina que ele usa até hoje. Então, disso de, hoje não vou poder jogar porque eu não consegui fazer ali o trato com a minha mãe. É perfeito, sabe? Eu acho que é isso. E é muito bom da sua parte que você ouviu ele e ele também te ouviu, Uhum. sabe? Aí ambos ali chegaram num acordo que eu acho que esse acordo às vezes é muito difícil nesse choque geracional que acontece, né? Uhum. De se ouvirem. Mas eu achei isso muito bacana. é a troca, né? Eu acho que você já meio que respondeu a nossa segunda pergunta aí, né? Mais uma pergunta que a gente teve que foi que a gente pode aproximar os games da realidade da escola, né? De forma orgânica ou didática, era a pergunta. Uhum. E não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, e é bem isso, o lance da escuta, né? Eu falo isso muito pro meu filho, às vezes ele me fala alguma coisa, aí ele me olha com aquela cara, fala assim, você pode não estar entendendo agora, você pode estar me odiando agora, mas lá na frente você vai entender que o que eu estou fazendo é pro seu melhor, né? Então, é bem isso, é essa troca. Você quer, a gente vai fazer, mas tem que fazer as duas partes da balança, né? Para você se tornar uma pessoa mais responsável, né? A responsabilidade ela tem que começar desde cedo, não adianta, a gente não sabe o que a gente vai escolher para a gente, né? Você vê, o Mika escolheu super cedo o que ele ia querer ser, né? E se dedicou para isso. Então, a ideia é fazer tudo com dedicação, né? Então, se você vai só estudar, estude com dedicação. Você vai jogar, jogue com dedicação, né? Se dedicar àquilo que você quer para você, em todos os sentidos, porque a gente vai precisar disso pro resto da vida, né? Com certeza. Então, assim, só complementando ali a pergunta, então, assim, como a gente vai aproximar os games da escola? Ó, os meninos já estão lá dentro com os games, a gente não tem dúvida disso, né? Nós fomos para uma escola em que os professores ficaram meio assim, quando a gente chegou falando disso, não tem nada a ver, os meninos aqui não são digitais, os pais não deixam, deixam muito pouco e tal, a gente não tem como. E de repente a gente falou, beleza, vamos lá para o auditório e fomos conversando, turma por turma, até chegar a turma mesmo dos pequenininhos, né? Aí tinha ali uma garota de 5 anos, né, que levantou a mão e falou assim, eu jogo Minecraft. Mas eu falei assim, mas e aí? O que é jogar o Minecraft? Poxa, eu aprendi um monte de bioma. Eu vi exatamente a cara da professora olhando para a menina. Aprendeu o quê? Ela falou assim, eu sei muito sobre os biomas brasileiros porque eu jogo lá no Minecraft. E não sei o quê, eu fui montando. Então, assim, e isso chega a assustar mesmo. A gente via no olhar dos professores, assusta, porque a gente não imagina o quanto esses meninos jogam, nem que seja na escapule dela do celular da mãe. Ele vai jogar. Só que a gente precisa, o que a gente precisa hoje realmente, é cada um de vocês vá para a escola mais próxima da sua casa, tenta entrar lá e conversar com esses garotos. A gente precisa de mais pesquisadores, investigadores,
né? Do quanto eles sabem que é positivo e do quanto eles sabem que não é legal de saber, o quanto eles precisam melhorar. Porque o que a gente precisa hoje, realmente, para a educação dessa forma didática é o quê? Transformar todas essas habilidades digitais gamificadas em estratégias de ensino. Porque aí a gente vai realmente trazer esses garotos para o foco da educação, o prazer de estar na escola e tal. Transformando isso aí em estratégias de ensino, né, matemática, português e tal, a gente pode, sim, criar, tirar das habilidades e transformar em competências. Porque o que a gente vai precisar no futuro são competências digitais gamificadas. Isso precisa transformar em competência, seja qual carreira for. Mas todos os garotos que estão hoje lidando com o digital, jogando, pesquisando e tal, ele está desenvolvendo as habilidades gamificadas para o futuro. Para essas profissões que 2030 já estarão aí, com certeza, demarcando o nosso mercado de trabalho. Então, assim, a gente precisa fazer isso agora e correndo. E cada um no seu pontinho. E qualquer novidade que vocês têm, qualquer coisa assim legal que vocês encontraram na escola ou dificuldade, passa lá, vai lá no Instagram, conversa com a gente gosta disso. Eu estou para lançar mais um e-book, um direcionado para mães, né, tirar da frente do celular como, né? Eu falo que tem os especialistas, então, É, então, os especialistas em cuidar da vida dos filhos dos outros é fácil, né? Vai lá e tira, é só 2 horas, vai lá e tal, arranca, não sabe depois o que vai fazer, né? E a questão a gente precisa realmente ter uma dinâmica dentro disso tudo, mas tirar esses meninos das 2 horas, isso é fria. Então, conselho para o pai: se o menino está fazendo um jogo online e ele te pedir 3 horas, dá 4 para você não passar raiva. E não bate na porta do quarto, acabou, 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 porque isso é irritante, o menino vai sair dali. Então, dá essas 4 horas tranquila e tal, e depois, agora, eu queria deixar assim como uma parte interessante. A gente tem trabalhado lá no Mãe Pixel também a questão da família, a questão da mesa posta. Tá? A gente criou essa temática de que é o quê? Tira um dia, que seja o final de semana, o sábado à tarde, que seja um momento que ninguém da família use, pelo menos por 1 hora, o digital, para comer uma pizza, uma pipoca junto, para sentar na mesa. A gente até brincou e criou aqui um baralho geracional. Tem umas perguntas aqui que vai perguntar. Um dia um menino tira e pergunta para o pai quais os tipos de brincadeira, pergunta para o avô as brincadeiras e conta para ele como é que é o jogo hoje. E, na verdade, nada mais é do que os nossos piques-bandeiras, né, os nossos piques-escondes digitalizado. Então, assim, Legal. essas cartas, quando você joga na mesa ali e cada um vai tirando, vira uma brincadeira, uma dinâmica de escuta ativa, né, em que as famílias realmente assim interagem. Pode ser no momento da pizza, da pipoca, não importa. Ou quiser fazer aquele bolão lá meio, né? A gente que gosta de bolo e tal, se for em Minas Gerais, né? Pão de queijo, põe na mesa, senta, mas tira um horário para isso. Legal. muito bom. Vamos tirar um aí mais tarde. Exatamente. O Chuck perguntou mais uma. Chuck, que foi nosso último convidado da semana passada, Legal. né? Tá mandando ver aí no chat. Ele perguntou o que você acha da gamificação da educação, suas matérias, como geografia, e se esse deve ser o próximo passo ali da evolução educacional no Brasil. Então, eu acho, tio, que a gente já está atrasado, né? Uhum. Nós estamos passos atrás, porque assim, os nossos meninos já estão gamificados, entendeu? Basta realmente a gente ter pessoas, tá? Pessoas para ajudar os professores a gamificar tudo isso, entendeu? Porque assim, como eu falei com vocês, eu sou uma semi-analfabeta digital, tá? Que me intrometi nesse coisas para a sobrevivência da minha família e do meu filho. Mas, como educadora, eu tenho muito que aprender e os meus alunos estão me ensinando. Então, assim, só para mostrar para vocês, hoje tinha um menino na minha sala, eu te falei, eu trabalho numa periferia aqui da Grande Vitória, e o menino estava lá com um celularzinho na mão, simplesinho mesmo. Ele falou assim: posso te mostrar uma coisa? Eu falei: vem cá. Aí ele chegou e falou assim: eu fiz um jogo. Está na primeira fase ainda, tia. Aí, assim, eu falei assim: eu não tenho nome, não tem nada. Mas, gente,
eu fiquei tão emocionada quando eu vi aquilo, aquele menino, eu falei, você conseguiu fazer isso dentro desse celularzinho? Ele falou assim, consegui, gastei um mês, mas eu já estou na primeira fase. Então, assim, Tio, que eu acho que a gente precisa gritar mais. Nós precisamos de mais pessoas dentro da escola, nós precisamos de mais tecnologia dentro da escola, nós precisamos estar brigando, né, de frente aí, realmente, uma frente de trabalho que não é educadores. Quem vai transformar a escola não são os educadores, porque nós não somos aptos para isso. Claro, estou falando em geralzão, tá? Porque tem muitos professores que já estão totalmente gamificados, já fazem a diferença dentro dos espaços escolares. Mas a maioria de nós, educadores, precisa dessa sociedade da psicologia, de outras pessoas que entendem do marketing, de tudo isso, para que o professor entenda de que ele não vai perder o espaço. Ele vai só pegar toda aquela intelectualidade que ele tem, que é um produto, né? Porque tudo que o professor passou lá na faculdade, o que ele leu dos livros, tudo, não vai se perder com as novas tecnologias. Nós vamos só atualizar isso para dentro de uma plataforma. Então, essa intelectualidade aí do professor, ela vai continuar, ela é um produto para esse novo cenário. Então, quando o professor começar a entender que tudo que ele aprendeu de matemática pode ser transformado dentro do digital e que tem alguém por fora interessado em ajudá-lo a fazer isso, a gente vai mudar a educação. Então, assim, e mais uma vez eu repito, o professor sozinho não consegue fazer isso. Então, nós precisamos dessa rede de apoio. De onde você vier, venha, vá até uma escola. Outro dia eu conversei com a Games, Afro Games. O pessoal me chamou para bater um papo lá com os educadores deles. Eu falei, se vocês conhecem a escola do filho desses meninos que estão aí, porque às vezes, sabe, eu acho que assim, a última fala que eu vou colocar aqui, a gente está passando já o momento, mas assim, muitas vezes eu acho muito bacana e grandioso esses projetos, entendeu? Eles vão ali, dão uma oportunidade do menino ter uma cadeira que ele nunca sentou, um computador que ele nunca conseguiria. Então, essas comunidades permitem isso. Mas, de repente, esse menino vai para a escola à tarde e chega lá, o professor está lá quebrando o celular, e vamos fazer isso, tal, tal, tal. Então, assim, olha o choque emocional dessa geração. Então, ele chega aqui, tem uma realidade. Então, a gente precisa ter um cuidado de todas essas comunidades de psicólogos que façam o menino entender, ó, quando você está indo para a sua escola você precisa de uma matéria básica, geografia, matemática, português. Aqui na Afro Games, estou dando exemplo da Afro Games porque foi com a gente que eu conversei. Aqui nessa comunidade, nesse projeto, você está enxergando além da educação. Há uma possibilidade além que vai te desenvolver aqui e não vai perder tempo. Mesmo que você não se torne um pro player, você vai se tornar um médico do futuro, um advogado do futuro, ou um cara do marketing, um cara do design, um streamer, seja o que for. Mas você precisa passar por aqui. Porque para não existir frustração também, né? Porque senão o menino conhece aquelas coisas tão grandiosas, tão bacanas, e quando ele vai e volta para casa, volta para tudo aquilo, ele acredita, ele começa a ficar frustrado, porque ele pensa assim, oh, poxa, é só ali aquela 1 hora, 2 que eu estou fazendo aquilo. Mas ele tem que entender o quê? Que aquilo ali é mais uma ferramenta, mais uma possibilidade para que ele possa realmente mudar esse contexto todo. Sim, a ProGames é um projeto incrível, conheço também um pouco, e até pensando assim, você fala sobre os professores precisarem de apoio, e você acredita que seria bacana, por exemplo, ter conselheiros digitais dentro das escolas para o futuro, para ter esse apoio? Então, é isso que a gente está tentando no Mãe Pixel, por isso que a gente está convidando todo mundo que queira vir participar conosco. Né? A maioria das vezes a gente está vindo como um trabalho voluntário, mas tem momentos que algumas escolas, né, acham, opa, e está pagando já pelo nosso trabalho. Então, a gente já está num momento bem mais, encontrando mais prefeituras abrindo espaço. Então, assim, a gente fala de mentoria. Nós precisamos de mentores gamificados. Entendi. Entendeu? Então, a gente precisa chegar ali como mentores para educar não só a criançada, né? Não só o adolescente digital, mas o próprio professor. Então, porque precisa de mudar a mente. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Então, nós precisamos de mais mentores. Acho que assim, essa questão de falar, entrando ali com um trabalho
trabalho voluntário, e agora estão começando a acessar, né, a buscar a gente. Acho que entra disso dessa educação da própria diretoria, da própria gestão, que não tem essa noção, né? Agora Aham. está se criando de ir atrás dessa necessidade, tanto que, enfim, o que a gente vem falando aqui. Estamos no nosso final, a gente tem umas últimas duas perguntinhas. E Uhum. aí, vou puxar essa e a Leti vem com aquela nossa última pergunta, tá, Leti? Mas Tá. a gente queria saber, trocando um pouco de assunto, ah, ocorreu aqui no Brasil, né, nos últimos meses, polêmicas envolvendo jogos. E aí Uhum. eu queria saber a sua opinião, como a gente pode tratar desse assunto, dessas polêmicas que estão envolvendo jogos, se, enfim, tem alguma relação de jogos com violência ou algum aspecto negativo, porque a gente vem falando, né, do aspecto positivo, mas eu queria entender a sua visão em relação ao tratamento desse assunto, dessas polêmicas que a gente teve aí, e se você acha que existe algum tipo de relação ou não. É, vamos assim, tratar isso com muita consciência. Eu trabalho hoje, eu atuo hoje em algumas comunidades que são extremamente violenta pelo contexto do tráfico e tal. E, assim, então eu estou falando do meu papel de experimental, entendeu? E a maioria desses meus alunos, eles não têm nem possibilidade de jogar um jogo desses que precisaria de uma internet legal, de um computador legal. E eles convivem diariamente com violência inúmeras, entendeu? E de escola ter que fechar por isso e tal. E se você subia lá as comunidades, eles não estão lá jogando games, porque eles não têm condição de fazer isso. Então, nós estamos mexendo em algo que não é real. O outro contexto é isso que a gente está conversando enquanto projeto. A gente precisa realmente tratar esse contexto emocional, cognitivo e físico dessa geração. Porque também, muitas vezes, o menino está ali dentro do jogo com contextos, né? A gente atendeu já contextos até de se cortar, de menino tentativas de suicídio e tal dentro do projeto. Então, a gente via que o jogo era a válvula de escape. Era onde o menino se sentia amado, respeitado. A gente tem depoimentos lindíssimos, claro que é tudo muito, né? Tem que estar ali mantido e tal. E que, na verdade, era ali que às vezes ele não encontrava aquele apoio do pai, que o pai nunca entendia, que está sempre, você não vai trabalhar, é um cara que só fica jogando, não faz outra coisa e tal. E eu estou falando, assim, dessa realidade e da realidade até de Portugal, que a gente fez atendimentos lá, e, assim, havia alguns conflitos lá também, que é justamente de uma conversa que a gente teve antes. Existe um conflito geracional. Os jogos ainda estão sendo amarrados naquele contexto lá do baralho, que o pai e o avô eram viciados e tal, e deixava, né, um monte de coisas perdidas. A família acabava envolvida em dívidas e tal. Então, a gente vem carregando essa herança, né, de aliar o jogo, qualquer jogo, com essa dinâmica e tal. E até aquele cara que fazia aquilo, né, que jogava em excesso lá o baralho, ele estava com outro problema emocional. Não era o jogo em si, porque muita gente jogava o baralho, jogava o tal, e não se perde. E não se perdeu, e não se viciou, e não perdeu as coisas essenciais da família. Então, eu acredito hoje, respondendo assim diretamente, não acredito que tenha a ver. Senão a gente teria aí outros problemas. E já tem muitas pesquisas mostrando isso, tá? De 100% dos jogos, 3% chegam a esse contexto de se tornar-se viciados, e desses 3%, apenas um chega mesmo no contexto do ápice. Mas quando vai por trás ali, é muito mais do que isso. São famílias desestruturadas, né? E a gente, assim, quando eu começo a ver, eu falei assim, lá vem eles com game de novo, entendeu? Lá vem eles com game de novo. Mas a verdade é essa. Eu não acredito que exista a relação, porque eu estou lidando diretamente em sala de aula com garotos que não gostam de games e também são violentos. É tentar dar uma
resposta simples para um problema complexo. Exatamente. É, Jogar para debaixo do tapete, é mais fácil. Uhum. é. Só para ilustrar isso aí, Uhum. teve um período em que, se a gente pegar lá uma pesquisa, em que, se você lê o que continha naquela pesquisa da Secretaria de Educação e Cultura, depois eu posso até passar para vocês o link, eles vão falando exatamente isso. Um objeto muito perigoso que estava chegando na educação, que iria tirar o menino ia parar de ler, ele ia desinteressar por aprender geografia e matemática e tal. Então, você vai lendo aquilo tudo, aí no final era o quê? Os HQs, as revistas em quadrinhos, que também, quando chegaram na educação, todo mundo achava que eu tinha que ler aquele livro em preto e branco, senão eu não era um literata, né? Senão eu não estaria aprendendo. Então, assim, quantos garotos aprenderam a gostar de ler? Na verdade, agora, assim, já puxando mesmo coisa, eu falo assim, quantos garotos ficaram frustrados quando a escola proibiu a leitura das HQs e deixaram de ser leitores? Tá? Então, hoje que nós perdemos muito isso. Se a gente tivesse aumentado as possibilidades de jogar muitos HQs aí, transformando as histórias, que Dom Casmurro, seja lá o que, em quadrinhos, já que era isso que tinha que ler, por que não? Mas a gente perdeu, na verdade, com isso, quando a gente começa a proibir algo que encantava os jovens. Então, assim, hoje vem de volta aí o games, na mesma batida. Então, nós já tivemos aí queima de livros, né, as fogueiras de livros, um monte de coisa, porque ia mudar a nossa forma de pensar. E o digital vem para isso, para mudar a nossa forma de pensar, interagir e tal. Então, tudo isso que mexe com a sociedade vai incomodar de alguma forma e tem que ter um jeito de retirar. Incomoda. É. Bom, a gente vai Bom, pro nosso final. Leti, vamos lá. A gente tem aí vamos uma lá. última pergunta para encerrar. Legal. Pode? Porque senão a gente vai ficar aqui até sei lá eu quando, porque, enfim, estou apaixonada por você. Ah, A nossa pergunta de ouro hoje é sobre quais as dicas que você tem para dar hoje, não para quem quer entrar na área, mas hoje a gente quer dicas que você pode dar para os pais e para os educadores, já que o seu foco principal é nessa pegada, né? Qual é a sua dica de ouro para mim, que sou mãe, e para os educadores? então, assim, eu acho que a gente começa com a frase: não tem retrocesso. Não adianta espernear, nada, isso não vai voltar atrás. É daqui para o futuro. E o que a gente precisa realmente é aproximar o máximo possível, entendeu? E a gente está vivendo hoje, precisamos entender isso, uma pedagogia do reverso. Senta com seu filho e aprenda. Como você aprendeu ali como faz para o WhatsApp, como faz para uma app, né, um aplicativo que você não sabia baixar, ele vai lá e baixa com 2 segundos. Então, é a pedagogia do reverso. Relaxem, desaprendam e se preparam para aprender, porque a gente tem muito que aprender. Então, assim, eu acho que é o momento de desaprender para abrir espaço para novas aprendizagens. Então, o que eu deixo hoje para os pais e para os educadores: relaxem e aprendam a desaprender, porque é um momento de a gente quebrar muitos paradigmas se a gente não quiser perder nossos filhos. A nossa intenção aqui é que nossos filhos se encontrem pelo digital e não se percam por lá. Então, nós precisamos estar próximo o máximo possível, não precisamos entender nada disso, mas eles precisam, os filhos que precisam entender que nós estamos por perto, estamos daqui aplaudindo e também puxando a orelha quando eles fizerem algo errado. E entendendo que existe aí uma equipe para estar ajudando, para tirar dúvida. Se algum pai tiver dúvida, pode lá estar perguntando lá, né, tanto a advogada quanto a fisioterapeuta tem umas dicas legais, e a gente vai, é só lá, seguindo lá, elas no Instagram, né, e vocês conseguem muita coisa para já estar ajudando aí seus filhos. Então, assim, é isso. Relaxem e vamos aprender com essa geração que tem muito a nos ensinar.
É isso. É isso, Ai, terminamos muito o nosso legal. bate-papo. Muito, muito obrigada, Tereza. Muito obrigada, Leti. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse papo de hoje, tá sempre acompanhando. Quem puder ir, Ah, segue a gente nas redes sociais, @esporte101. Também sigam a Tereza, Mãe Pixel. Qualquer dúvida, podem ir lá perguntar, né? E A ajuda a gente- gente lá. É isso, Mamãe tem vamos. estudando o nosso trabalho, tá? É isso. Muito, muito obrigada, muito gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. obrigada, Tereza. Tchau, tchau. Beijão. I tried to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. I tried to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you.